nossa família, né, na presença do Senhor. Eu creio que o Senhor vai fazer maravilha hoje. Amém, amados? Né? Vamos abrir nossa Bíblia aqui em Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave, e que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce a orla dos seus vestidos, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém, amados, né? O Senhor vai descer hoje uma bênção para cada um hoje que entrou por essa porta. Mesmo a gente está com pouca gente aqui, amados, né? Eu faz tempo que eu não venho aqui de terça-feira, mas em nome de Jesus, amados, nós vamos orar, vamos interceder, vamos pedir a Deus que o Senhor vai fazer milagre, maravilha nesse lugar aqui hoje, de terça-feira, porque não é culto só de quinta e domingo não que vem mais gente, mas é de terça também, de quarta à tarde também, em nome de Jesus, amém? O Senhor quer que a gente viva em união, porque não é todos os dias, não é só de terça não também, é todos os dias a gente tem que orar e jejuar, orar em casa com a família, né? Eu tenho feito assim com o Cláudio, né, todo dia, orar e ler uma palavra ali, meditar todos os dias, amados. E Deus tem sido uma bênção, porque o Senhor tem feito milagre na nossa vida. Às vezes a gente nem conversou, vamos orar, vamos ler a palavra, vamos, né? Então é isso que Deus quer de nossa família. Quer que a gente ore junto com o seu esposo, junto com as crianças, junto com os jovens, em nome de Jesus, para que o inimigo a gente tapa as brechas, o inimigo não faz assim arruaça nas nossas vidas, amém, amado? Porque às vezes qualquer coisinha arruma uma briga com o casal, arruma uma briga com criança, com jovem, e o Senhor não quer isso, o Senhor quer união, como Ele falou aqui na palavra, né? União, amém, amados? Amém? Levanta sua mão aí, vamos orar, vamos pedir a Deus misericórdia, né? Perdão pelas nossas vidas, porque às vezes nós não temos vindo no culto de terça. Em nome de Jesus, ó Deus, ó Pai, eu ponho diante do Senhor, eu creio que o Senhor é poderoso, o Senhor é grande, é fiel, é maravilhoso, o Senhor que é dono do ouro e da prata, o Senhor, meu Deus, que faz milagres, o milagre que o Senhor, meu Deus, tem preparado para nós, Senhor. Venha, Senhor Jesus, abençoar. Espírito Santo de Deus, nós te convidamos agora, venha fazer parte desse culto. Espírito Santo, toma conta, meu Deus, aleluia, abençoa os louvores, abençoa, meu Deus, os intercessores, meu Pai, a palavra, e eu creio que o Senhor, meu Deus, já estava aqui antes de chegarmos, em nome de Jesus, amém, e as palmas louvam o Senhor, amém, amados? Estar um dia na casa do Senhor do que 1000 em outro lugar. E hoje nós somos privilegiados por isso, amém? Então vamos louvar o Senhor com alegria. Em teus atos teu encontro me dá a convidar minha alma posso saciar. Leva-me às fontes de águas vivas, mostra-me o caminho ao teu altar. Em teus atos eu encontro vida, a fome da minha alma posso saciar. Leva-me às fontes de águas vivas,
tua presença, Senhor. Eu quero dançar, celebrar a liberdade e oferecer sacrifício de louvor. Louvamos, Jesus, e amamos a tua presença, Senhor. E declaramos, Pai, que não há nada melhor que o nosso Deus. Aleluia. Melhor, não há nada
Aleluia, o Senhor já está aqui, amém? Aleluia, que nesta noite você se derrame aos pés dele. Decida entregar a ele todas as suas preocupações, todas as suas ansiedades, tudo aquilo que tem te preocupado. Lance aos pés do Senhor nessa noite, amém? Ele já está aqui presente. Nós te louvamos, Jesus. Nunca será tirada como Maria, que estava
estava aos seus pés e disseste: a herança é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste: a ela essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste: a ela essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste: a ela essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste: a ela essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia, glória a Deus. Salva, Senhor, te louvamos, Jesus. Tu és o nosso bem mais precioso. Glória a Deus. Jesus. Boa noite a todos, que Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, amados? Aproveitar que estamos de pé, né? Vamos fazer uma oração. Hoje o culto é da família e muitas famílias precisam realmente de oração, né? Eu posso dizer por mim, graças a Deus, a minha família está aos pés do Senhor. A promessa do Senhor se cumpriu. Apenas uma palavra que o Senhor deixou no meu coração. Eu fiquei firme, orava para a minha família. O inimigo tentava mostrar o contrário, mas eu continuei firme. Até câncer ele colocou numa das minhas filhas. Para mim, ficar triste, deixar para lá, né? Parar de orar. Falei, não, a hora que eu vou orar mais ainda. Então, amados, tudo que você fizer pela tua família, você pode ter certeza. Você vai plantar, você vai colher. E hoje eu posso dizer, sou muito feliz, graças a Deus. Mesmo Deus levando meu esposo, eu até entendi. Porque se ele não fosse, ele ia ficar, como que eu posso dizer? Numa cama, ele não ia poder fazer nada. Eu esqueci o nome, sabe, irmãos? Ele ia ficar na cama e coitado, né? Só Deus para ter misericórdia. Mas eu entendi, graças a Deus estou aqui, me entreguei ao Senhor de todo o meu coração. E o que eu puder fazer para Deus, estarei fazendo com amor e carinho, apesar que eu tenho muito que aprender ainda. Então, vamos orar pela nossa família. Deus fala que a família é a herança do Senhor. Então, a nossa família é muito importante. Ela é do Senhor. Vamos cuidar com todo amor e carinho. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, estamos aqui reunidos diante da tua presença, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, a sua palavra diz que a oração de um justo vale muito em seus efeitos. Nós aqui como justos, Pai, estamos aqui clamando, buscando em Ti, Pai, porque hoje, sendo um culto
da família. Nós temos que aprender a amar, nós temos que aprender a fazer a sua vontade na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, Senhor. Nos ensine, Pai, nos ensine a fechar a boca, nos ensine, Senhor, fazer somente a sua vontade. Muitas vezes, papai, muitas vezes fazemos a vontade do inimigo, muitas vezes não conseguimos ficar quieto, muitas vezes falamos algo que desagrada ao Senhor, mas que o Senhor tem misericórdia de nós, porque somos falhos, pecadores, Pai, cheio de defeito, mas sei que Tu és fiel, sei que Tu és verdadeiro, sei que o Senhor está aqui nos ouvindo. Então ouve, Pai, a sua igreja, ouve o Teu povo, não deixa que nenhum mal sucederá, nenhuma praga chegará à nossa tenda, Pai. Por isso, nesse momento, Senhor, eu abençoo a Tua igreja, abençoo o Teu povo, faça a sua vontade, Pai, que o Teu nome seja exaltado e glorificado, e graças Te dou, em nome de Jesus. Amém, amados? Pode se assentar, em nome de Jesus. A honra e glória. As palmas é para o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe todos nós, né? Amém. Glória a Deus. Amados, abre a tua Bíblia em nome de Jesus. Salmos 128. Salmo 128 diz assim: o temor do Senhor é a felicidade do lar. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aqui é conselho de Deus, tá, amados? Então, presta bem atenção nesse salmo, porque é um salmo de conselho do Senhor para a tua família. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será, tudo te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da sua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da sua vida. E verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Amém? Então aqui, amados, quando você procura fazer a vontade de Deus, você vai ver a paz do Senhor na tua vida, na tua casa e na tua família. Amém? Deu mais uma linda salva de palmas do Senhor. Agora eu vou passar os recadinhos, né? Vou passar os recadinhos. Os recadinhos tá aí, não, né? Não esquecendo, né, amados? Hoje é o último dia, não? Tem mais uma? Amém? Eu gostaria de saber quem está aqui pela primeira vez. Amém? Todos são da casa, né? Sejam sempre bem-vindos. Amém, amados? Então, eu trouxe meu celular, irmão, porque minha cabeça é uma benção, né? Mas eu confio no Senhor e sei que o Senhor está comigo, amém? Amados, vê se tem visitante, não tem, né? Informar a ceia do Senhor. É no mês de dezembro, será no dia 7. Pois no dia 14 teremos a cantata de Natal. Essa quinta-feira começa a campanha das muralhas. Todos os dias, 7 dias seguidos. Tem mais alguma? Não? Não tem mais? É somente isso? Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, esses aqui são os recadinhos que mandaram passar para vocês e que Deus possa abençoar grandemente. Agora, eu vou falar sobre os dízimos, ou não, né? Vou chamar o Douglas, o irmão Douglas, para ele falar do dízimo para nós, né? Eu fico feliz porque eu sou fiel e o Senhor tem me honrado. Obrigada a todos, Deus abençoe, tá, amados? Obrigada pela oportunidade. Deus abençoe. Paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Se coloque de pé. Momento de você mostrar a fidelidade sua ao Senhor
com o seu dinheiro. Não só você, mas eu também. Confesso que estava com saudade da minha igreja. Fazia dias que eu não vi. Né, pastora? É melhor eu retratar, porque eu sei que eles vão me pegar. Estava com saudade. Tão bom chegar aqui e ver a obra saindo, né, pastora? Glória a Deus. Quem está feliz com a obra aí que o Senhor está? Eu tenho certeza que essa igreja vai ficar mais linda do que é. Em nome de Jesus. Se você faz parte dessa obra, dá um glória a Deus aí. Amém? Abra sua Bíblia aí, Gênesis 22. É uma passagem bem conhecida, não vou tomar muito tempo, até porque estamos com a obra aí, eu recebi um recadinho que tem que ser bem breve. Amém? O sacrifício de Abraão a Deus. Passados esses acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma prova, convocando Abraão, ao que lhe redarguiu: eis-me aqui, Senhor. Então Deus lhe ordenou: toma Isaque, teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas, e vai à terra de Moriá. Sacrifica-o ali como holocausto, sobre um dos montes que eu te indicarei. Abraão levantou bem cedo, selou seu jumento e tomou consigo 2 de seus servos e seu amado filho, Isaque. Ele ainda rachou a lenha para o holocausto e se pôs a caminho rumo ao lugar que Deus havia mostrado. No terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar que Deus havia determinado. Abraão ordenou aos seus servos: permanecei aqui com o jumento, eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Né? Uma passagem muito conhecida, uma passagem aí para quem lê a Bíblia, uma passagem para quem é pai e mãe. A gente se reflete, né? Será que eu teria essa coragem de sacrificar, né? Entregar o meu filho ao Senhor? E Abraão, em nenhum momento ele disse não ao Senhor. Ele confiava no que Deus poderia fazer, e além dele entregar, ter essa confiança que Deus ia suprir em tudo, até mesmo a falta de Isaque, se o sacrifício viesse a acontecer, é que ele fala para os servos: eu irei ali com o menino, adoraremos ao Senhor e voltaremos. Amém? Eu espero que o seu coração hoje esteja como o de Abraão, não esteja ligado às coisas dessa terra, nem mesmo ao seu dinheiro, né? Talvez o seu sacrifício não é trazer, talvez eu e você sejamos fiel no dízimo e nas ofertas, mas às vezes o seu sacrifício está em administrar mal a tua finança, e isso te faz roubar o Senhor. Então, traga a tua oferta, leva a sua oferta, crendo que Deus vai suprir a sua necessidade, que esse dinheiro não vai fazer falta para você. Faça como Abraão, que falou para o seu servo: eu e o meu filho vamos ali, nós vamos adorar o Senhor, e já estaremos de volta para encontrar com vocês. Então, que você possa trazer o seu dízimo e a sua oferta. A pastora Mireles falou aqui no começo: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Talvez o seu esposo, o teu filho, o teu pai, tua mãe, não está aqui no culto, talvez nem venha ainda. Traga a tua oferta, volta para o seu lugar e profetiza sobre essa cadeira: a nossa casa está sendo reparada, a nossa casa está em reforma, para que ela venha receber ou o teu pai, ou a tua mãe, ou os teus filhos, ou o teu esposo, ou a tua esposa, ou o teu parente mais próximo. Amém? Traga com alegria ao Senhor, confiando que aquilo que você semeia, você vai colher. Amém? Vamos orar. Espero que você já tenha separado a tua oferta. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, Jesus. Nós queremos louvar o teu nome, queremos agradecer por essa casa, queremos agradecer por essa obra que já está em andamento, Pai. Obrigado, Jesus. A nossa casa vai ficar muito mais bonita. Obrigado, Jesus, porque os meus filhos, os meus netos verão a glória do Senhor resplandecer sobre este lugar.
Obrigado, Jesus, por me dar mais um dia de vida. E obrigado, Pai, pelo Senhor colocar em meu coração a fidelidade sobre os dízimos e as ofertas. Assim, ó Deus, eu te peço, supra as minhas necessidades. Quero te entregar nessa noite o meu dízimo, Pai, e a nossa oferta ao Senhor. Muito obrigado. Até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Glória a Deus, Pai Senhor Jesus, tudo bem com vocês, meus irmãos? Aleluia. Irmãos, ficou faltando um recadinho que eu lembrei agora, Marcha para Jesus, sábado agora, a marcha, irmãos, quase todos os anos tem, né? Então, essa a gente ficou esperando pela prefeitura para saber se iria ter ou não, aí ficou meio em cima, aí não deu para ter uma divulgação muito assim clara para todo mundo, mas vai lá, leva a sua família, vai ser uma bênção, vai ter o pessoal das igrejas que vai estar tocando, né, aqueles trios que vai passando pelo bairro ali, tá bom? Então, tá aí feito esse convite para toda a igreja, para todos aqueles que quiserem estar indo, vai começar ali na Marechal e vai embora, vai até o Paço, tá bom? Queria chamar o evangelista Silas, está com a oportunidade para ministrar nossos corações. Irmãos, começou falando sobre os filhos, né? Primeira semana, segunda semana falando sobre o casal, né? O cônjuge, o homem e a mulher. E hoje, irmãos, vamos falar sobre como a gente deve proteger, interceder pela nossa família. Amém? É muito importante, irmãos, eu creio que Deus vai usar muito o nosso irmão para estar falando conosco. Feche seus olhos, estenda suas mãos. Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Senhor, obrigado, Senhor, pela vida do Silas, Pai. Que o Senhor continue usando como instrumento nas suas mãos, Pai. Que possamos aprender, Senhor, e ser tocados através do Teu Espírito, Senhor. Que repreendemos todas as barreiras, impedimentos que atrapalham, Senhor, de ouvir a Tua palavra. Que possamos estar atentos àquilo que o Espírito diz à igreja. Em nome de Jesus, o Senhor, te peço, Pai, e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, glória a Deus. Pai do Senhor, irmão, pode sentar, amém? O tema que foi passado para mim foi guerras que as famílias enfrentam. Amém? Toda guerra que nós enfrentamos na família. Marquei algumas coisas aqui, eu quero ser bem objetivo, bem rápido, né? Por causa do nosso tempo. Mas, quando nós falamos de família, é um assunto, eu acredito, que mais sério que tem. Pai do Senhor para todos, boa noite. Quero que você abra a palavra do Senhor, Mateus 12, versículo 25 apenas.
Mateus 12, 25 diz assim, todos acharam? Amém ou ai, ai? Aqueles que estão lá atrás, fazer um convitinho, vem para frente um pouquinho, amém? Você não é obrigado, mas se você quiser, ó, tem bastante lugar, a gente ficar mais unidinho aqui, é melhor quem está mais atrás aí, amém? Mas fica na liberdade aí, se você sentir, amém. Mateus 12, 25 diz assim, Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Amém? Glória a Deus. Toda casa dividida não subsistirá. Irmãos, quando nós falamos de família, talvez eu vou falar aqui rapidinho de algumas coisas que já foi falado, né? Que pessoas anteriormente de nós pregaram, disseram. Então, se repetir é porque Deus quer frisar na sua mente. Se não, é porque Deus quer que você conclua junto com aquilo que já foi falado. Amém? Quando nós falamos de família, se não falar o mais importante, eu acredito, da instituição que Deus nos colocou, aquilo que é mais importante é a família. Não existe nada na terra mais importante do que família. Por quê? Porque a família é algo que foi instituído por Deus para que Deus prosseguisse com o seu plano. Mas nós sabemos que a família em si é o alvo de Satanás para destruir toda a família. Por quê? Porque Satanás sabe que uma família estruturada, uma família que tem Deus, uma família que busca, uma família que está na direção, uma família que vive a palavra, uma família que é guiada por Deus, Satanás não pode contra ela, porque ela é inabalável. Mas nós entendemos que tem algumas coisas na família que nós precisamos observar que causam conflitos, causam atritos, causam problemas na família. E às vezes, muitas das vezes, e a maioria das vezes são coisas que nós que temos que tomar a atitude, nós que temos que agir. Eu coloquei alguns pontos aqui, e o primeiro ponto que eu coloquei é o diálogo. O diálogo é uma coisa que ele envolve e agloba muitas coisas na família, porque o diálogo é algo que ele vai trazer um resultado positivo ou negativo. O diálogo é algo que nas famílias tem se acabado. Quantos de nós não sabemos que tem, muitas vezes eu conheço pessoas que vivem numa família grande, mas para conversar, às vezes o filho está lá no quarto, o outro está aqui na cozinha e eles conversam pelo celular. Quem já viu isso? A pessoa manda mensagem, olha, a comida está pronta, mas ele manda pelo celular. O diabo tem roubado o tempo do diálogo, o tempo que as pessoas têm tete a tete. Como já foi falado aqui, uma campanha que já teve muito importante sobre o sentar na mesa. Porque quando você está junto na mesa, você está olho no olho. Quando você está na mesa, você é aquele que se abre. Na mesa você vê, não tem como eu ser falso com você, sentado com você. Porque você vai perceber se tem uma coisa, se tem uma indiferença, se tem algo que atrapalha. Então, o diálogo, ele entra, mas eu coloquei alguns pontos do diálogo. O diálogo, nós precisamos, muitas das vezes, entender que o diálogo falta, sabe na onde? Muitas das vezes ele tem impedido das pessoas se abrirem uma com a outra dentro de casa. O diálogo impede, muitas das vezes, a pessoa, ela está machucada, a pessoa, ela está sofrendo, a pessoa está com um problema, a pessoa, ela está passando por algo difícil, e aquela pessoa que está do lado dela, que é a família, a mãe, o pai, o cônjuge, é aquela pessoa que tem mais importância para que ela possa se abrir, mas o diabo tem roubado esse diálogo dela, e muitas das vezes ela fica sozinha no canto, frustrada, calada, ela fica lá quietinha, e ela não se abre. E se você não se abrir com a tua família, você vai se abrir com quem? Se aquele que está do seu lado é a pessoa que você mais confia da sua família, porque se você não confia na sua família, você não confia mais em ninguém. E muitas das vezes isso tem se acabado. Quantas vezes pessoas estão dentro de casa machucada, pessoas estão dentro de cada ferida, pessoas estão dentro de cada passando por um problema, mas muitas das vezes ela não quer abrir, não quer falar, ela fica quieta, ela não se abre, muitas das vezes porque não confia mais naquela, muitas das vezes porque aquela talvez vai julgar ela, muitas das vezes porque aquela pessoa é uma pessoa que já não tem mais aquela afinidade que o inimigo também tem roubado. Mas que nós possamos entender que o diálogo dentro de uma família, dentro de uma casa, é algo que Deus instituiu. Por quê? Porque através de você se abrir, através de você falar,
você também tem cura. Quantas pessoas nós entendemos que tem problema, por quê? Porque ela não mais consegue soltar, ela não consegue mais falar. Você pode ver que quando você vai no psicólogo, o que ele faz você falar? O que ele deixa você fazer? É falar, você tem que falar, porque quando você fala, ele te escuta, você começa a soltar, você começa a se abrir, aquilo que está dentro de você, que você está guardando, fica te oprimindo, fica trazendo para você uma frustração, mas quando você solta, você libera algo. Então, que nós possamos a cada dia entender que o diálogo, mas o diálogo no sentido de se abrir, porque é muito bom você chegar e falar, olha, eu estou com esse problema, me ajuda, eu estou passando por isso, eu estou com essa dificuldade, eu tenho esse problema. Isso não é vergonha, irmãos, porque muitas das vezes nós ficamos calados. Quantas pessoas se acham fortes, quantas pessoas se acham que não tem problema, quantas pessoas acham que falando a sua fraqueza vai mostrar que ela não é espiritual, mas nós entendemos que crente não é super-homem, crente não é herói, crente não é o Hulk, crente ele tem dificuldade, ele tem problema, ele tem falha, ele tem fraqueza, mas existe dentro de você alguém que é perfeito, é poderoso, é santo, e ele tem força para te dar. Mas muitas das vezes nós precisamos se abrir. Quantas das vezes nós não conseguimos nos explicar, mas quantas das vezes também nós soltamos palavras e as palavras são pesadas. Muitas das vezes nós soltamos palavras e nós estamos na comunicação, e palavras elas têm o poder de trazer vida e trazer morte. Mas muitas das vezes as palavras ferem, a palavra machuca, a palavra ela vai com ofensa. Quantas das vezes os pais com os filhos, às vezes não conseguimos mais ter diálogo, às vezes os pais não conseguem mais conversar com o filho não consegue mais ter um contato, se abrir com o pai, falar com o pai, e muitas das vezes isso traz uma guerra, porque fica um de lá, um de cá, e muitas das vezes eu imagino o que será que está acontecendo, o que será que é isso, é aquilo, mas muitas das vezes o sentar e o conversar, eu fico sabendo, porque vai ser aberto o leque. Então, esta comunicação é algo que não pode faltar dentro de uma família. A comunicação é algo que tem que ter a todo tempo, seja algo que seja bom ou ruim. Por quê? Porque quando nós falamos, eu vou entender o que é que está acontecendo. Muitas das vezes tem coisa que Deus vai te mostrar, mas tem coisa que não. Tem coisa que eu preciso falar. Então a comunicação ela entra no meio dos casais. A comunicação entra no meio de pai e filhos. Nos cônjuges. Entra mãe, entra irmãos, entre família. Todos aqueles que fazem parte da sua família precisam ter essa comunicação. E as palavras, muitas das vezes, elas são pesadas. Palavra que derruba, palavra que desanima. Você quer ver, irmãos, a diferença? Você pode ter certeza que se você sair daqui hoje, você ouvir uma palavra negativa de quem você não conhece, ela não te faz efeito. Se você ouvir uma palavra de alguém que te ataca, que fala mal de você, que defama, mas você não conhece, ela não faz efeito. Mas você quer ver ela fazer efeito quando vem de um pai, quando ela vem de um irmão, quando ela vem de uma esposa, de um esposo, quando ela vem de alguém que está do seu lado, alguém que você confia, que está ali com você no dia a dia, que está junto com você. Pode ver que esta palavra paralisa, essa palavra frustra, essa palavra desanima. Por quê? Porque ela tem um peso de um pai para a mãe, de um filho, de um pai para um filho, de um filho para um pai. Por quê? Porque são pessoas que estão totalmente ligadas. Então nós devemos tomar cuidado. Coloca para mim Tiago 3:2, por favor. Porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito, varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ou seja, as nossas palavras, ela vai mostrar tudo aquilo que nós temos de bom ou de ruim, porque quando a palavra sai, ela libera o quê? Como diz a palavra, aquilo que o meu coração está cheio. A própria palavra diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então nós devemos tomar cuidado. Coloca para mim Provérbios 12:18. Alguém cuja a tagarelice é como pontos de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Coloca para mim a tradução Almeida Revista Atualizada, por favor. Glória a Deus. É essa mesmo? Cuja aqui pontos deixa eu voltar. Alguém cuja tagarelice é como ponto de espada, mas a língua dos sábios é o quê? Medicina.
Amém, irmãos? Então, a nossa língua está dizendo que ela traz cura. A nossa língua está dizendo que as nossas palavras têm o poder de curar, de sarar, né? Depende da palavra que for falada. Provérbios 15:11, todo mundo conhece. 15:1, perdão, Provérbios 15:1. 15:1. Versículo 1. Amém? Versículo 1. 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Amém? A palavra branda, então aqui já está dizendo que a palavra ela tem o poder de trazer algo bom e trazer algo ruim, dependendo da maneira que se fala, dependendo do tom que se fala, dependendo do jeito que se fala, aquilo transforma o ambiente, né? Então nós devemos tomar cuidado com as nossas palavras, porque muitas das vezes, eu conheço, é isso, mas as palavras, e às vezes as palavras elas só vêm no momento que eu estou machucado, no momento que eu estou ferido, no momento que eu estou na guerra. Essas palavras é muito mais pesada, porque você já está derrubado, acabado, e você recebe uma palavra dura, amém? Outro ponto que é colocado que traz muitos problemas e guerras na nossa família, é o excesso de trabalho que envolve tempo, ou seja, o tempo é algo que é terrível, que entra muitas das vezes como um problema. Não entendi. Quem não conhece tantas pessoas que estão trabalhando, não tem mais tempo para nada. Às vezes não tem mais tempo para ficar com o filho, não tem mais tempo para ficar com a família, não tem mais tempo muitas das vezes até mesmo de estar na igreja, não tem tempo muitas das vezes de fazer a obra, aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. E você pode ver que esta pessoa é uma pessoa que ela está sempre nervosa, é uma pessoa que ela não tem mais paciência, é uma pessoa que muitas das vezes a saúde dela está sendo afetada, o psicológico dela está sendo afetado. Por quê? Porque ela está numa rotina, num automático que está excedendo, que aquilo lá está fazendo mal para ela, e aquilo interfere na própria casa, na própria família, porque daí eu fico sem paciência com os meus, eu não tenho mais paciência, toda hora eu estou irritado, toda hora eu estou nervoso, tudo para mim é momento de explodir. Mas por quê? Porque a rotina que eu estou levando, essa correria que eu estou fazendo, é errado trabalhar? Não, irmão, não estou falando que você não tem que trabalhar, não estou falando que você não tem que correr atrás. Se você tem capacidade de estar em 2 empregos, eu conheço pessoas que trabalham em 3, mas você pode ter certeza que essas pessoas que trabalham em 2, 3, se você pergunta, ela vai falar: eu estou sempre dura, eu estou sempre duro, estou sempre sem dinheiro, estou sempre devendo. Por quê? Porque quanto mais você se dedica a isso, você esquece um pouco da vida espiritual. E não só esquece, você não tem tempo, porque é difícil. Você vai estar, imagina, quem trabalha em 3 serviços, irmão, como é que ele pode estar em todos os cultos? Como é que ele pode fazer obra? Como é que ele tem tempo para orar? Como é que ele tem tempo para meditar na palavra? Ele tem que arrumar isso, mas você concorda? Vai ser uma guerra travada. E o inimigo ainda está do outro lado impedindo que você ore, porque não é fácil ter uma vida de oração, não é fácil estar em jejum, não é fácil estar meditando na palavra. A gente que temos tempo, nós que temos tempo, muitas das vezes já é uma dificuldade danada. Tempo, eu falo que nós temos, é quando nós separamos esse tempo para fazer isso, você vê que é guerra. Então, o excesso de cansaço, estamos sempre cansados, estamos sempre sem tempo. Os filhos, o casamento, a vida secular fica bloqueada, porque muitas das vezes isso atrapalha lá. Se eu trabalho demais, eu não sei o que está acontecendo com meus filhos. Cadê meus filhos? Quando vem só o problema. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, o seu filho está assim, o seu filho está lá, mas eu não estou conseguindo estar lá com ele para estar vigiando, para estar olhando, para estar... Por quê? Porque eu não tenho tempo. O meu tempo é escasso para cuidar da minha família. E muitas das vezes isso acontece em muitas famílias, porque o pai não tem tempo. Quando ele vai saber, o filho já está lá na droga. Mas quando já está lá na droga, já às vezes é tarde. Por quê? Porque ele devia estar acompanhando antes, devia estar antes junto, devia estar vigiando com quem anda, com quem está, parar, sentar, conversar, aconselhar. Mas a vida de rotina, a vida de correria, muitas das vezes não deixa. Nós entendemos que quem tem conta para pagar, quem tem dificuldade, tem que trabalhar, tem que correr atrás. Mas você tem que tirar um tempo na sua casa, na sua família, para a sua família, para você observar. Sabe por quê? Porque o inimigo 24
24 horas por dia ele está lá agindo para derrubar, para destruir, para trazer aquilo que não presta dentro da sua casa. E se você não for sensível, não estiver sensível a isso, você não vai conseguir enxergar. E você vai estar vidrado. Quantos chegam? O filho está com problema, precisando de uma conversa, precisando do pai. Eu dou um celular para ele novo e volto à minha rotina. Mas ele não estava às vezes precisando do celular, ele precisava de um pai. Ele precisava de uma mãe do lado. Ele precisava de alguém que estava do lado dele para aconselhar, para dar carinho. Quantas jovens são frustrados nos dias de hoje? Você para conversar com ele e eles falam que eu não tive pai. Eu tenho pai, mas é a mesma coisa que eu não tenho, porque eu não consigo ficar com meu pai. Eu vi um vídeo esses dias e chamou muita atenção de uma criança que falou: pai, o senhor trabalha com o quê? E o pai dele falava: olha, eu sou um homem que trabalha numa multinacional importante, tal e tal e tal. E ele diz assim: se eu fosse um homem que tivesse dinheiro, o filho falou para o pai, eu pagaria o seu salário. E o pai falou: mas por que, filho? Porque eu pagaria para o senhor ficar em casa comigo. Porque eu não vejo mais o senhor não fica comigo, o senhor só fica na empresa e eu queria o meu pai. Então eu oro para que Deus me dê dinheiro para que o senhor não precise mais trabalhar. Entende? Então, muitas das vezes, irmãos, a falta de estar do lado evita muitas guerras dentro dos lares. Porque quando nós sabemos, já está aflorado. Quantos estão entendendo? Amém? Filhos, casamento. Então, o tempo, nós temos que ter um tempinho dedicado à nossa família. Terceiro lugar, não podíamos deixar de falar das vidas financeiras. Irmãos, quem sabe, todos nós sabemos que quando nós estamos com a vida financeira ruim, brigas, problemas, dificuldades, casais entram em vários e vários tipos de guerra, porque não é fácil quando se falta o dinheiro, quando você abre lá e está faltando algo, quando você vê que o seu filho está precisando de algo, você não pode dar. A vida financeira é algo que traz problema. Não adianta falar: não, o meu coração não está nisso, eu não preciso disso. Precisamos sim, irmão, porque a vida financeira, ela rouba a paz, ela tira a alegria. Se tem uma coisa que dá uma tristeza para um pai, para uma mãe, é quando você vê seu filho pedir algo e você não pode dar. É quando você vê na sua casa uma coisa às vezes muito simples e você não tem dinheiro para comprar. É quando você está devendo para alguém e não tem dinheiro para pagar. Isso é uma coisa que atinge a vida espiritual, que atinge o emocional e atinge a vida particular de cada um. Então a vida financeira é algo que ela traz inferioridade, ela traz, a pessoa se sente inútil, a pessoa se sente frustrada, porque você quer ver você chegar para alguém dentro de uma casa que não trabalha, aquela pessoa vai jogar muitas das vezes na cara dela: você é um vagabundo, você não tem dinheiro, você não trabalha, você não presta para nada, aqui você não ajuda com nada, você não serve para nada. Então essas são palavras que muitas das vezes traz um conflito e uma guerra muito grande. Louvado seja Deus. A frustração é algo que a vida financeira traz para cada um. Quem já passou aqui várias dificuldades, vários problemas financeiros, sabe do que eu estou falando. Mas nós temos a receita que já foi dada. Vida financeira, sermos fiel no dízimo e nas ofertas. Vida financeira, temos que trabalhar. Vida financeira, temos que correr atrás do prejuízo. E vida financeira é algo que Deus tem o prazer de nos abençoar. Mas quando isso está ruim, nós passamos lutas. Outra área que nós não podemos deixar é uma área que se chama a concordância. A concordância é a base que torna possível o caminho de uma vida conjunta. A concordância é uma base que toma uma vida possível, uma caminhada conjunta. Quantas vezes nós estamos juntos, mas não concordamos, irmãos? E isso dentro de uma casa, principalmente um casal. A concordância é algo que temos que ter, porque se um falar uma coisa, outro falar outra, não adianta. Se eu querer ir por um lado, minha esposa por outro, não adianta. Se eu querer ter um projeto e ela querer ter outro, não adianta, porque nós temos que estar juntos, unidos, unânime.
num só propósito. Eu não digo profissão, irmão. Profissão, muitas das vezes a sua mulher trabalha com uma coisa, você trabalha com outra, mas eu estou dizendo concordância, meta de vida, meta de projeto, meta muitas das vezes de chegar. Olha, nós vamos comprar uma casa, então nós temos que estar junto, alinhado, para nós corrermos atrás para comprar essa casa, porque se nós fazemos essa meta, eu querer a casa, eu estou dando um exemplo entre muitos, mas a mulher, por exemplo, a minha mulher não quer comprar a casa, mas eu quero, já vai ser um problema. Porque nós estamos diferentes, nós não estamos em concordância. Outra coisa também que entra, a parceria. A união exige parceria, onde se trabalha junto para um objetivo comum. Então, é o que eu estou dizendo, você tem que estar alinhado com a sua esposa, você tem que, se você não é casado, você tem que estar alinhado com quem você vive junto. Como eu disse, não é profissão, é alinhado num projeto de vida, numa estrutura de vida, porque muitas das vezes, dentro de uma casa, quantas vezes é imputado algo? Pessoas dizem assim, eu sou pai, mas eu quero que o meu filho seja médico. Eu sou pai, mas eu quero que o meu filho seja policial. E muitas das vezes a pessoa não quer ser isso. Muitas das vezes o filho não quer ser isso. Isso é algo que traz também problema. Por quê? Porque aquela pessoa ela vai crescer, aquela criança vai crescer, mas ela vai ser frustrada, porque o sonho dela era outro, o sonho dela era ser outra coisa. Então aí onde está a concordância, a parceria nesse projeto. Por quê? Porque qual é o pai e a mãe que não quer ver o sonho do filho realizado? Qual é o pai e a mãe que não quer que o filho seja vencedor naquilo que ele quer? Você vai lutar pelo seu filho, pelo sonho dele. Agora, muitas das vezes entra o quê? Eu tive um sonho, mas eu nunca consegui realizar esse sonho, mas eu quero que o meu filho realize ele. E aí que está o problema. Muitas das vezes eu quero que o meu filho seja aquilo que eu não consegui ser. A mulher quer que a filha seja quem ela nunca foi. E isso vai trazer problema. Por quê? Porque nós temos que lutar pelo sonho daquilo que Deus colocou dentro deles. Nós vamos orar, nós vamos jejuar, nós vamos direcionar. Agora é lógico que você vai dar o conselho, lugar certo, a hora certa, com pessoa certa, estudar no lugar certo, se você tem condição, investir da melhor maneira. Mas muitas das vezes nós queremos que os nossos filhos sejam o nosso projeto, e aí muitas das vezes dá errado. Visão compartilhada é ambos estejam olhando para a mesma direção. A visão compartilhada, ela é uma visão que agloba tudo isso, a parceria, a concordância. Coloca Amós 3, Amós 3, acho que é 3, Amós 3. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Não tem como, né, irmãos? Essa palavra ela é bem clara em dizer que como andarão juntos se não há concordância. Então, nós estamos falando de família. Quando se entra a família, está lá em Gênesis, Deus diz, deixará o homem e a mulher, deixará o pai e a mãe, e se unirá o homem à sua mulher. Se eu não me engano, está lá em Gênesis 2:24, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá a uma mulher, e ambos serão uma só carne. Ou seja, uma só carne. E muitas das vezes é aquilo que eu disse, irmão, é difícil de ser uma só carne. Por quê? Porque um quer uma coisa, outro quer outra. Um tem um projeto, o outro tem o outro. Um quer ir para um lado, o outro quer ir para o outro. E isso traz conflito. Nós estamos falando tudo aquilo que gera conflito e guerra dentro de uma família. Eu estou falando sobre aquilo que gera, que as famílias enfrentam guerra, coisas simples, tem muitas coisas, eu coloquei só algumas, que em primeiro lugar já foi falado a comunicação, em segundo lugar o excesso de trabalho, a falta de tempo, e terceiro nós estamos falando da concordância, da parceria, da união, de estar junto um com o outro. Mateus 12:25, foi aonde nós lemos, coloca lá de novo para nós, Mateus 12:25, eu já estou terminando. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Essa palavra fala que quando Jesus estava expulsando o demônio de um gago e mudo, do homem gago e mudo, eles começaram a dizer que Jesus expelia pelos demônios, que Jesus estava expulsando aquele demônio por ele mesmo, e Jesus então lançou essa palavra, toda a casa dividida contra si mesmo não subsistirá.
Porque se Satanás expele Satanás, o reino dele é dividido. Então ele estava dizendo que nem Satanás tem um reino dividido. Quando Satanás dá uma ordem, eles cumprem. Quando Satanás coloca uma meta para os demônios, eles fazem. Eles não fazem o que querem. Ou seja, eles vão unidos naquele propósito para destruir, para derrubar, para oprimir. Por quê? Porque eles receberam uma ordem. Então, uma família, quando ela está unida, irmãos, na oração, no jejum, quando uma família está unida na casa do Senhor, na busca, e todos na mesma língua dizendo, a porta vai abrir, Deus vai curar, Deus vai salvar, Deus vai libertar, Deus vai fazer uma coisa nova, você pode ter certeza que o céu vai receber isso. Louvado seja Deus. A concordância na criação, no ensino dos filhos, no futuro deles, está no mesmo foco. Confiança em parar com o outro e se abrir, já foi falado. A mulher e o homem são um dos maiores incentivadores e influenciadores um do outro. A sua casa, o maior influenciador é o seu esposo. E na sua casa, o maior influenciador é seu marido, é sua esposa. Porque muitas das vezes, irmãos, se quem está comigo não acredita no meu ministério, se quem está comigo não acredita na minha chamada, se quem está comigo não acredita que eu vou vencer, quem é que lá fora vai acreditar em mim? Então que nós que somos casados, ou você que vive com seu pai, com a sua mãe, ou você que está com seu filho, você é o maior incentivador dele, você é o maior incentivador da sua família. Por quê? Porque você tem palavra que traz vida, você tem palavra que vai ser profetizada e vai declarar vitória sobre ele. Você pode olhar e a circunstância está toda ao contrário, está tudo errado, está tudo bagunçado, mas eu creio, como diz Josué, como diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês vão fazer o quê? Vocês escolhem o que eu quiser, mas eu escolho, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, irmãos, para encerrar, coloca para mim, 1 Timóteo 5:8. Antes de ler esse versículo, mais um tópico que eu coloquei aqui, que é o perdão. Nós não podemos deixar de uma família falar de perdão. Hoje nós vivemos um tempo, irmão, que o que mais tem acontecido é pessoas que não liberam perdão uma para a outra. Quantas vezes nós estamos vendo pai, filhos, parentes, cônjuge, que muitas das vezes estão magoados um com o outro, irmãos que não conversam mais, tios que não visitam mais, aquele que não vem mais na casa. Você pode ver que esse fim de ano que passou, eu mesmo disse isso, foi um fim de ano que praticamente a maioria das pessoas passaram longe uma da outra. E não é só esse ano, de um tempo para cá você está vendo que as pessoas não têm mais prazer em estar junto. Chega fim de ano, você não vai ver sua família? Não, eu vou ficar na minha casa. Você não vai mais ver aquele parente? Não, eu prefiro ficar sozinho. Por quê? Porque muitos estão magoados um com o outro. Muitos não querem mais ouvir. Muitos estão com algo que está machucando e precisa ser liberado o perdão. Por quê? Porque é a sua família. É a sua casa, é aquele da onde que você veio, é aquele que deixou um legado, que vai deixar um legado na sua família. E o inimigo tem entrado, muitas das vezes nas famílias tem destruído, filho que não conversa mais com o pai, é mãe que não conversa mais com o filho, vice-versa, irmãos, cônjuge que não consegue liberar perdão mais um para o outro. Então o que eu quero dizer, irmãos, é que nós temos que perdoar, porque quem perdoa é forte, quem perdoa é sábio e quem perdoa é inteligente, cheio do Senhor Jesus. 1 Timóteo 5:8 diz: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé, e é pior do que os descrentes. Olha que versículo tremendo, irmão. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da sua própria casa, em outra versão diz, como pode cuidar da casa do Senhor? Tem muita gente, irmãos, que é uma bênção dentro da igreja. Muitas das vezes somos uma bênção aqui, mas lá na nossa casa só misericórdia. Quantas vezes nós já vimos aquele testemunho da irmã que tinha um marido que pregava, que todo mundo elogiava ele dentro da igreja. E um dia ela pegou o microfone e falou, eu quero falar hoje. Ela disse o seguinte, olha, eu queria ter o marido que eu tenho dentro da igreja. Eu queria ter esse marido que tenho aqui hoje. Mas as pessoas disseram, mas por quê, irmão? Porque ele não é nada disso lá em casa. Aqui ele é uma benção.
Aqui ele fala, aqui ele é educado, mas lá em casa ele não é. E muitas das vezes nós passamos por isso, tanto homem, mulher, filhos. E a palavra está dizendo, irmão, que a casa do Senhor, para mim exercer, para mim fazer, primeiro eu tenho que fazer lá, porque o maior ministério meu é na minha casa. O maior ministério que Jesus nos deu é a nossa casa, e não é fácil, é guerra, é luta, é afronta, muitas das vezes é desânimo, o inimigo luta, porque muitas das vezes nós entramos, como eu disse, ligamos o automático. Qual é o automático? Eu venho para a casa do Senhor, eu estou numa escala, hoje eu vou pregar, hoje eu vou cantar, hoje eu vou tocar, mas muitas das vezes a mulher está com o bico virado, muitas das vezes o filho não está conversando, muitas das vezes está uma guerra dentro de casa, mas eu estou no automático. Hoje eu tenho que tocar, hoje eu tenho que pregar, hoje eu tenho que estar lá no culto. Mas muitas das vezes eu não parei um minutinho para ir lá pedir perdão, não parei um minutinho para ir lá sarar, eu não parei um minutinho para ir lá curar. E o Senhor está dizendo na palavra, se você não cuida da sua casa, como você quer cuidar da casa do Senhor? Para terminarmos, a família é a minha maior prioridade. Se você não tem sua família como prioridade, querido, alguma coisa está de errado. Tem muitas pessoas que, você já ouviu falar que as pessoas elas são boas lá fora, mas dentro de casa elas são um bicho. A maior prioridade é a nossa casa, irmão. Aquele que nós temos que ser melhor é dentro da nossa casa. Porque como eu disse, lá de fora, você sendo bom, sendo ruim, ele não liga para você. A primeira brecha que você der, ele vai falar mal, você não presta. Mas quem vive com você todos os dias, quem está na guerra com você todos os dias, aquele que enfrenta, porque se você cair numa cama, é quem está com você. Se você estiver lá no hospital, é quem vai te visitar. Se você estiver chorando, é quem vai estar do seu lado. Então, a família é minha maior prioridade. O que é mais importante, o seu ministério ou a sua família? Amém? Qual que é o mais importante? A nossa família. Porque se você está bem com a sua família, o seu ministério flui. Se você está bem dentro da sua casa, o seu ministério flui. Porque Deus ele não vai ter prazer em ver eu rodando aqui dentro e eu não converso com a minha esposa. Deus ele tem prazer na família, porque a família é a igreja do Senhor. A família, a igreja é feita de famílias, a igreja é feita de pessoas que entregaram a vida e aquela família está debaixo da mão do Senhor. Por isso que a fúria no tempo de hoje, nós somos bombardeados pela internet, pelas novelas, pelas notícias. O diabo traz tudo aquilo que é para corromper. Hoje ele quer que nós achamos que é normal um casal de homem com homem, de mulher com mulher. Ele acha que é normal uma criança hoje, uma jovem de 14, 15 anos. Tem mães ainda que caem na lábia do diabo, vê uma novela. Eu conheço pessoas que dizem assim, eu já ouvi, já peguei pessoas trabalhando e ela dizendo assim, minha filha, ela arrumou um namoradinho, mas eu prefiro que ela fique lá dentro do quarto com ele do que ela ir namorar escondido. Ela está certa, irmão? 14 anos, está jogando a filha para transar e ter relação com o namorado, mas ela está vendo, não tem importância. Entende? Então os valores são trocados das famílias, porque o inimigo tem oprimido e trazido isso sobre as pessoas. Mas nós que somos servos do Senhor, que somos cristãos, nós temos um mandamento que o Senhor deixou. Amém? Que nós devemos criar os nossos filhos na presença do Senhor e que eles devem ser como flecha na mão do Senhor. E tudo aquilo que vem para impedir que eles cresçam, que eles sejam abençoados, que eles tenham uma vida de vitória, está em nós. Então a família é minha prioridade. Cada um tem que fazer a sua parte dentro da família. Não adianta eu cobrar da minha esposa e eu não fazer. Eu tenho que fazer. Não adianta você cobrar e você não fazer. Cada um tem que fazer a sua parte. O maior projeto do diabo é dividir, destruir, paralisar, destruturar uma família. Mas o Senhor tem bênção, restauração, cura e libertação para toda a família. Toda a família tem uma coluna, alguém que tem que estar na brecha. Para me encerrar, eu encerro dizendo isso, que toda família tem que ter uma coluna. Você já observou que talvez você é a coluna da sua casa? Pode ficar de pé. Você já observou que você talvez é alguém que Deus colocou na brecha? Às vezes está tudo bagunçado lá, mas você está aqui hoje. E Deus conta com você na oração.
Deus conta com você para que a sua família seja restituída. Deus conta com você para que Ele faça algo novo dentro do seu lar. Então você tem que estar na brecha. O que é estar na brecha? Eu estar sempre orando pela minha família. É você estar ligado com o céu, porque Deus vai te mostrar onde o inimigo tem vindo, aonde o inimigo está agindo, aonde o inimigo está trabalhando dentro da sua casa. Mas para isso você tem que estar com o Senhor, ligado com o céu, com a sua vida no altar do Senhor. Você tem que estar buscando ao Senhor. Você tem que ser aquela pessoa que o inimigo ele está vindo para um lado, mas você já está mandando ele sair por outro. Amém? Eu quero que você feche os teus olhos. Eu quero orar por você que está aqui nesta noite. Acredito que estamos aqui só da casa. Se tiver alguém que está afastado do caminho do Senhor, vem aqui na frente se você quiser restaurar a sua vida com Jesus. Se tiver alguém assim, que não aceitou Jesus, o convite está aberto. Vem aqui que vamos orar por você. Mas eu quero que nesse momento, você que está aqui nesta noite, nós estamos encerrando esta campanha. Eu sei que quantas palavras vieram dizendo algo sobre a nossa família. Hoje só foi acrescentado sobre a nossa família que a nossa família é o maior projeto que Deus nos deu. Que a nossa família é prioridade. Que a sua família é prioridade sua. Não adianta você guerrear lá fora e não guerrear pela sua família. Não adianta você abençoar quem está lá fora e não abençoar a sua família. Não adianta você querer o bem de quem está longe e não querer o bem de quem está do seu lado. Mas que você nesta noite levante as suas mãos, feche os teus olhos. Ore pela tua casa. O Senhor, eu creio que vai estar recebendo esta campanha. Foi bem rápido, mas foi bem objetivo. Eu creio que você entendeu o que Deus está dizendo. Que você restitua o diálogo que talvez foi perdido dentro da sua casa. Que você libere perdão. Que as suas palavras sejam palavras que edificam, que sejam temperadas dentro do seu lar. Que se você tem estado no ativismo, sem tempo, procure um tempinho, peça ao Senhor para estar mais com o seu filho, com o seu cônjuge, com a sua família, orando junto. E você que não tem se abrido, se abra. Eu estou com esse problema, com essa dificuldade. Fala com quem é o seu parceiro, com quem está do seu lado, seu pai, sua mãe, seu cônjuge. E Deus, Ele vai sarar. Deus vai te dar estratégia. Deus vai fazer com que tudo aquilo que o inimigo tem trazido sobre a nossa casa caia por terra. Feche teus olhos e ora pela sua família. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Aqui está, Senhor, cada família, Deus, representada. Aqui está, Jesus, cada pai, cada mãe, cada filho. Aqui está, Senhor, a família do Senhor. Ah, meu Deus, quantas guerras, quantas lutas, quantas dificuldades. Quantas vezes o inimigo tem, ó Pai, vindo, trazido divisão, trazido brigas, trazido discórdias, trazido, Senhor, doenças, enfermidades. Ah, Pai, mas em nome de Jesus, nesta noite nós queremos abençoar cada família. Nós declaramos portas abertas, nós declaramos salvação, nós declaramos cura, nós declaramos renovo, nós declaramos saúde, nós declaramos projetos realizados. Ah, meu Deus, tira todo o demônio da confusão, todo o demônio da contenda, todo o espírito de morte, toda doença, tudo que não é teu nós rejeitamos, que caia por terra, ó Pai, toda obra da macumba contra os lares, toda obra da feitiçaria, toda palavra de maldição, toda oração contrária. Ah, Senhor, visita, Senhor, as matas, as cachoeiras, as encruzilhadas, os vales, os montes. Em nome de Jesus, nós desfazemos toda a obra do diabo. Nós declaramos saúde emocional, saúde física, saúde espiritual, saúde, ó Pai, mental. Tudo que o diabo tem trazido, toda seta, todo dardo, nós repreendemos. Nós declaramos por terra tudo aquilo que tem aprisionado, tudo aquilo que tem ferido. Tira toda mágoa, tira todo rancor, tira todo medo, tira, Senhor, toda frustração, tira, Pai, toda doença, em nome do Senhor Jesus. E nós declaramos famílias saradas, nós declaramos famílias curadas, nós declaramos famílias cheias do Teu Espírito,
Nós declaramos e profetizamos família que vai curar outras famílias, para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade. E nós declaramos, Senhor, que a nossa família é tua, que a nossa casa, os nossos filhos, a nossa parentela é tua, Pai. Que Satanás não tem poder, ó Pai, para destruir. E aonde ele tem agido, Senhor, nos dá estratégia, nos dá sabedoria, nos dá poder, nos dá autoridade, nos dá unção. E aquilo que está errado em nós, ó Pai, nos ajuda a ser melhor, nos ajuda a tapar as brechas, nos ajuda, Senhor, a buscar a direção do Senhor, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Você que crê nessa oração, aplauda ao Senhor Jesus. Fecha os corredores aí. Um segura na mão do outro. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos cantar juntos, Senhor. Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Comece a orar pelo seu irmão aí, irmão. Comece a declarar as bênçãos do Senhor. Repreendemos todo devorador, todo migrador. Repreendemos toda divisão dentro dos nossos lares, toda contenda do inimigo, em nome de Jesus. Derrame até mil gerações, tua família e teus filhos, e os filhos de teus filhos. Toda bênção te derrame até mil gerações, tua família e teus filhos, e os filhos de teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, 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 Oh, aleluia. é contigo. Louvado seja o santo nome, Jesus. Eu lembrei das aulas de casais. A gente estava com um ano aqui na igreja, e aí teve essas aulas de casais, a gente foi, aprendeu bastante coisa. Eu lembrei dos gestos de amor que cada um tem, né, com o outro.
Uns têm gestos de entrega de presente, sempre querer agradar de uma forma. Outros têm através do carinho mesmo, cada um de uma forma. E sabe uma coisa que é necessário, irmãos, é demonstrar, é ter esses diálogos, é fazer coisas que muitas vezes a gente deixa, só no começo que a gente faz e para. Faz tempo que você não viaja, que você não passeia com seu filho. Faz tempo que você não dá um abraço ou um café da manhã para sua esposa. Faz tempo que a gente não faz muitas coisas que fazia antes, porque a gente deixa, e por causa dos nossos trabalhos, por causa das nossas correrias do dia a dia, a gente vai deixando as coisas de lado. Tem que cuidar da família, irmão, nosso bem maior. O evangelista Silas foi maravilhoso aqui falando a respeito dessas 7 coisas, foi certinho, 7 coisas, irmão. Perdão, o diálogo, irmão, cada detalhe, a vida financeira, em todas as áreas, realmente é uma guerra. O inimigo, ele trabalha de várias formas para tentar nos derrubar, irmãos. Mas eu quero falar para você, a igreja que ora, a igreja que intercede pela sua família, não tem como o inimigo achar brecha. Ele cai por terra, irmão. Não tem como as trevas entrar onde tem a luz. Então, irmão, não sei quanto tempo faz que você não intercede pela sua casa. Pode, se você não tiver óleo ungido, irmão, vai sem óleo mesmo, mete a mão naquela porta, mete a mão, sabe, no travesseiro, não está conseguindo dormir, repreende em nome de Jesus toda ansiedade, crise, sabe, pode repreender. Ora pela sua família, aqueles que não foram salvos ainda, se ainda não foi liberto do cigarro, da bebida, não desista, irmão, não desista de forma alguma. O inimigo tem que perder essa luta, e nós devemos ganhar, irmão. Deus nunca perdeu uma guerra, nunca perdeu uma guerra, e não vai perder a da nossa família. Tá entendendo? E uma frase que eu escrevi há muito tempo atrás e que eu trago para minha vida é: eu prefiro meu pai presente do que os presentes dele. Eu prefiro, irmão, a pessoa ser presente do que ela me dar um presente. Não seja ausente, irmãos, na vida de ninguém da sua família. Esteja em todos os momentos. Obrigado, Jesus, por cada pessoa que veio aqui. Oh, Pai, pela essa palavra maravilhosa, Senhor, vamos guardar em nosso coração, Senhor. Pai, nos guarda, nos livra até nossos lares, Senhor, que possamos, Pai amado Senhor, fazer pelo menos, Pai amado Senhor Jesus, refazer aquilo que a gente esqueceu, Senhor. Que possamos, Pai amado Senhor, ter mais diálogo com a nossa família. Que possamos, Pai amado Senhor, perdoar mais, Senhor. Oh, Pai amado, que possamos, oh Deus, ter Pai amado Senhor Jesus, conversas melhores, Senhor Jesus. Que possamos, Pai, entender, Senhor, o que está passando na nossa casa, ter discernimento e repreender, Pai amado, aquilo que não vem de Ti, Senhor. Pedimos, Pai amado Senhor, que o Senhor nos ajude, nos dê sabedoria, Pai, em nome de Jesus. Estenda suas mãos, irmãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e sempre. Todos digam amém. Glória a Deus, aleluia.